Vem comigo fazendo um grande favor, porque nós vamos falar agora sobre o caso do dentista, o João Pedro Freitas. Porque além da biomédica que nós mostramos no começo da semana, uma outra mulher que também foi namorada do rapaz afirma ter sido agredida durante um relacionamento. Na tela do Brasil, vamos lá. O resultado das agressões pelo corpo foram registrados pela vítima Andrelisa Cristiani. Ela procurou a ajuda da polícia depois que o então namorado, o dentista João Pedro França, passou a ter comportamentos abusivos. As violências começaram em 2021. Depois dos 3 primeiros meses de namoro, mais ou menos, ele já começou a, quando ficava irritado, se a gente estivesse bebendo alguma coisa, ele jogava em mim aquilo que ele estava bebendo. Algumas vezes, se a gente estivesse comendo alguma coisa, ele jogava no chão e aí falava para mim, agora você limpa. Após terminar o relacionamento, Andrelisa afirma que passou a ser perseguida por João Pedro e narra um dos dias em que foi agredida. Ele foi até o meu apartamento, fez a mesma coisa que ele fez, né, com a doutora Beatriz. Ele chegou na portaria, o morador estava entrando, na época ele não estava com veículo, então ele falou para o morador, esqueci minha tag, você pode abrir para mim? E aí o morador acabou deixando ele entrar. E ele subiu até o meu apartamento, ele bateu na porta, eu não abri, né? E aí ele arrombou a porta do meu apartamento. Aí chegou um momento em que realmente a força física dele era maior, e aí ele me deu uma gravata, né? E aí ficou segurando ali meu pescoço, eu fui perdendo meio que o sentido. Eu lembro assim, eu vi a boca dele mexendo, mas já não ouvi o que ele estava falando. E aí, assim, eu realmente não sei, eu acredito que tenha sido Deus mesmo que fez com que ele me soltasse. A vítima também era ameaçada por meio de mensagens como essa, onde o dentista afirma que o importante para ele é acabar com Andrelisa. Diante da situação, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Em nota, o Tribunal de Justiça disse que o processo corre em segredo de justiça e as informações dos autos ficam restritas aos advogados e aos envolvidos. A vítima só decidiu falar depois da reportagem exibida esta semana no Primeiro Impacto, quando a biomédica Beatriz Santos contou ter vivido uma relação conturbada por causa do ciúme doentio. Ela relembrou o dia em que a violência verbal virou agressão física. Ele achou que eu estava na balada e eu não estava na balada, eu estava dentro da minha casa. Aí quando ele chegou, quando eu já estava na porta da minha casa, ele falou assim, desce. Quando eu desci, entrei dentro do carro, foi a primeira vez que ele jogou água na minha cara, cuspiu na minha cara e começou a dar socos na minha cabeça. Foi a primeira agressão. Essa foto mostra como ficou o olho de Beatriz depois de ser atingida por um soco. A violência também aconteceu após João Pedro invadir a casa dela. Essas imagens do circuito de segurança do prédio mostram o momento em que um morador chega de carro. O dentista vem logo atrás e aproveita o portão aberto para entrar no condomínio. Ele dirige este carro branco, estaciona e sobe até o apartamento de Beatriz. Eu tinha deixado a porta destravada. Ele destravou, ele chegou, já abriu a porta de uma vez, eu já assustei. Porque como eu já tinha apanhado dele, eu já sabia do que ele era capaz. Eu abri a janela do meu quarto e comecei a gritar, socorro, socorro, mas ninguém me ouviu. Quando veio, ele já me deu um soco, eu já caí na cama e eu comecei a gritar. Ele pôs a mão na minha boca, ele tampou a minha boca, eu não conseguia respirar. E quando eu não consegui respirar, ele viu que eu estava perdendo o ar, que eu levantei a mão, aí ele parou. Só que eu fiquei em choque. Eu não consegui ter atitude nem de levantar, de ligar para a polícia, nada. Eu fiquei em choque, eu fiquei assustada porque eu nunca passei por essa situação. Beatriz também conseguiu medida protetiva contra o dentista. Nós tentamos contato com a defesa de João Pedro, mas não tivemos resposta. A dentista já não aguenta mais. Aí teve que pedir uma medida protetiva para ver se inibe, né, a aproximação desse canalha que nós estamos mostrando agora, acusados de vários crimes contra mulheres. Nós vamos ficar acompanhando esse trabalho de perto da polícia que vai ser feito e monitorar esse indivíduo agora.